Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês que estão me assistindo. Vou dar continuidade à análise dessa obra aqui, né? Estamos estudando o mal-estar na civilização, Sigmund Freud. Se você quiser ver os vídeos anteriores referentes a essa sequência, tem um link aqui embaixo disponibilizado. E se quiser comprar essa obra e ajudar o canal ao mesmo tempo, o link também está disponibilizado aqui para você comprar o livro, que eu recomendo muito. Uma obra que vai te ampliar horizontes, você vai ter uma visão muito interessante do pai da psicanálise, né, o Sigmund Freud. Ele já começa aqui dando uma visão bastante ponderada sobre a perspectiva que ele tem com relação à religião, né? Porque ele é nitidamente um crítico, ele tem até uma obra destinada exclusivamente para criticar, né, o futuro de uma ilusão, né? Criticar a religião. No entanto, ele dá o contraponto, muito interessante, porque ele reconhece que a religião produziu valores que, pelo menos sob o aspecto civilizacional, foram extremamente producentes, vamos botar assim. Ele coloca aqui: também não podemos nos deixar influenciar por juízos de valor sobre um ou outro desses sistemas religiosos e filosóficos ou desses ideais, seja buscando neles a realização suprema do espírito humano ou mesmo acusando-os de estarem equivocados. Devemos reconhecer que sua existência, especialmente sua supremacia, representam um grau elevado de civilização. Falta apresentarmos a última característica de uma civilização também bastante importante, né? A maneira como são regulamentados os relacionamentos das pessoas entre si, as relações sociais que dizem respeito ao ser humano como vizinho, como ajudante, como objeto sexual de outro ser humano, como membro de uma família ou de um Estado. Nesse caso, torna-se bastante difícil manter-se livre de determinadas exigências de um ideal e entender o que na verdade é considerado civilizado. O elemento civilizatório surgiu como a primeira tentativa de regulamentar essas relações sociais. Se essa tendência não tivesse sido feita, essas relações teriam permanecido sob arbítrio de cada indivíduo, isto é, o mais forte fisicamente decidiria sobre elas de acordo com o sentido de seus interesses e impulsos. Então aqui ele coloca, né? Ele tenta, digamos assim, justificar a construção moral baseado no fato de que a inexistência dela acarretaria a lei do mais forte. Em parte, concordo com ele, de certa forma, mas também a gente não deve negar a possibilidade, geralmente no vazio de qualquer valor, o que prevalece também, costuma prevalecer, não é tanto a lei do mais forte, mas a lei de mercado, né, a lógica de mercado, na ausência de valores. Porque a lei da força, a barbárie, para humanos, acaba tendo dificuldade de se estabelecer em longo prazo. Essa é a minha visão, pelo menos, particular. Mas ele continua aqui: a convivência humana só se torna possível quando se reúne uma maioria mais forte do que um indivíduo e permanece unida contra qualquer um desses indivíduos. Então, o poder dessa comunidade apresenta-se como, entre aspas, direito, né, contra o poder do indivíduo, que é condenado como força bruta. Veja, aqui ele está dando uma visão, digamos assim, a visão contratualista, entre muitas aspas aqui dele, né, de fundação das instituições, calcada nessa visão de que a criação do direito só se decorre justamente de quando o mais forte não consegue sobrepujar a sua vontade em relação aos todos os demais, a comunidade. A comunidade se une, se organiza e cria o direito que se depõe contra o mais forte, né? E mais uma vez eu reforço, né? Porque que eu tenho, acredito que essa visão ela tem uma parcialmente correta, porém tem um lado que ela não considera, que é o fato de que as relações de força mantidas em longo prazo dificilmente elas conseguem ter perenidade, porque justamente o ser humano ele tende a tentar arrumar uma forma de criar consensos, né? Se não no direito, na instituição, vai criar na base das próprias trocas, a conversa, né, dos acordos voluntários, né? Então, o poder dessa comunidade apresenta-se como direito contra o poder do indivíduo, que é condenado como força bruta. Essa substituição do poder do indivíduo pelo poder de comunidade é um passo decisivo. Sua essência consiste na restrição das possibilidades de satisfação dos membros da comunidade. Então aqui ele está justificando a formação institucional e o direito como limitador, agente limitador
vontades e das pulsões, vamos botar assim, né? Justificando porque, justamente, cada um, para poder se defender do mais forte, das vontades alheias, vai apelar e vai ter que estar disposto a sacrificar parcela das suas próprias vontades, né? Aqui, então, essa substituição do poder do indivíduo pelo poder da comunidade é o passo decisivo. Sua essência consiste na restrição de possibilidades de satisfação de cada um. Cada um vai lá e diz assim, eu aceito perder um pouco da minha liberdade em prol de se conseguir estabelecer ali uma paz, né? Fazendo uma comparação aí com Thomas Hobbes, né? Então, daqui vem os fundamentos da formação da construção moral. Nós somos limitados moralmente porque é a forma com que é necessário para que as pessoas consigam viver harmonicamente. Deixa de ter grande parcela de razão no que diz respeito à construção moral. Sim, por isso que eu acho, que eu costumo falar sobre isso, né? Tem um vídeo, inclusive, falando sobre o canal honesto aqui no canal. A construção moral a construção moral é absolutamente arbitrária. Não, ela é uma construção calcada em anos de experimentos, tentativas e erros. Não é absolutamente arbitrária. Mas sim, ela não é uma concretude, um valor absoluto, né? E quem entende ela como um valor absoluto é porque é motivado por fé e não por razão. E aí, da onde se cria o moralismo, da onde se cria o reacionarismo a pequenas infrações, pequenas transgressões que deveriam ser desprezadas, né? Pequenas violações no sentido de a pessoa não consegue se adequar perfeitamente bem à linha moral. Mas quando você entende como foi formada a linha moral, você entende que, cara, é um padrão, é um ideal, né? É um ideal, mas quem consegue seguir 100% um ideal, qualquer que seja, né? E aqui vem, portanto, a exigência cultural seguinte é aquela da justiça. Isso é a garantia de que a ordem jurídica, uma vez implantada, não seja rompida novamente em favor de um indivíduo. Porém, com isso não se decide sobre o valor ético dessa justiça. O caminho do desenvolvimento civilizatório parece ser o da luta para que essa justiça não seja a expressão da vontade exclusiva de uma pequena comunidade, né? O que nós sabemos que, infelizmente, essa é uma luta que perdura, é ontológica essa luta, né? Justiça, não querendo aí, lá voltando para a República de Platão, se não me engano era o Trasímaco, né? Trasímaco vai definir justiça para o Sócrates, né? O Sócrates, obviamente, vai ter uma definição belíssima, né? Mas, no fundo, eu acabo concordando mais com o Trasímaco, né? Que a justiça é só um instrumento do mais forte. Mesmo que não seja o mais forte fisicamente, nos dias de hoje, o mais forte economicamente, né? Mas não deveria ser, bem verdade, não deveria. Mas né? E aí a gente continua. De uma casta, de uma determinada camada populacional de uma tribo, e passe a agir novamente como um indivíduo brutal em relação às outras massas talvez mais extensas. Sim, estamos avançando, sempre estamos avançando para tentar diminuir essa visão oligopolista do direito, né? Uma justiça a qual todos colaboram com o sacrifício de seus impulsos. A liberdade individual não é um bem cultural. Ela foi maior antes de qualquer civilização. Ao longo do desenvolvimento da civilização, a liberdade sofre restrições e a justiça exige que ninguém seja poupado delas. Mas esse anseio também pode ser proveniente de um vestígio de sua personalidade original, ainda não domada pela civilização, e assim torna-se a base da hostilidade. Aqui deixa eu ver o que eu comentei, né? Troca de liberdade por bem-estar civilizatório, né? Sim, então no fundo as pessoas querem segurança e querem bem-estar, né? É uma base, né? Uma base para se buscar depois a felicidade. Mas elas são obrigadas a fazer alguns sacrifícios para poder ter segurança e bem-estar. E esses sacrifícios são de várias ordens, né? Várias ordens. Mas o que o Freud está propriamente focando é na ordem moral, porque a moral ela limita a sua liberdade em muitos aspectos. E aí o que acontece? Você aceita. Você aceita por quê? Porque justamente você quer viver em comunidade e a civilização demanda isso. Por isso não notou mal-estar na civilização. Mal-estar porque a sua liberdade plena não existe. É necessário que em algum ponto, alguma medida que você faça algumas reservas morais, né?
E isso aqui é extremamente filosófico, absolutamente explica muito da questão da necessária mentira, né? O Nelson Rodrigues falava, minta nem que seja por piedade, né? A mentira ela é necessária para se viver em vida coletiva, né? Você não vai chegar a falar para sua sogra tudo que você pensa, né? Vai falar para o seu vizinho a vontade que você tem de dar um murro na cara dele porque ele faz merda lá, botar uma música alta, enfim. É esse tipo de coisa. E ainda não domada pela civilização, ainda assim torna-se a base da hostilidade contra ela. Portanto, veja, então ele fala aqui, o fato de que nós temos que fazer essas restrições para obtermos segurança e bem-estar cria uma espécie de ressentimento contra a civilização. O mal-estar, o tal mal-estar. E esse ressentimento é fruto de neuroses. Olha, desculpa, mas eu tenho uma vontade enorme de concordar aqui com o Freud e eu acabo concordando, né? Acabo concordando. E aí o que acontece? Essas neuroses é que geram o chamado de mal com a vida, de mal com os outros, de mal com todo mundo, né? Os haters, o pessoal que acorda de manhã dando dislike, xingando, ou que fica brigando por qualquer coisa na política, inventa algum motivo aí para brigar, ou que aconteceu com alguém falou alguma coisa, por mais trivial que fosse, você já está querendo cancelar, louco para cancelar, porque no fundo o que você não quer enxergar, a pessoa que faz isso não quer enxergar, é que todos nós estamos ali, a algum ponto, limitados, podados, naturalmente, por vários aspectos, entre eles a moral, né? E isso cria um ressentimento. E aqui ele continua. Portanto, nesse caso, o anseio de liberdade dirige-se contra determinadas formas e demandas da civilização ou contra ela como um todo. Vai dependendo do seu nível de radicalismo. Tem gente que vai dizer assim, cara, é uma merda, mas a gente aceita. Tem gente que vai dizer, não, eu quero revolucionar, eu quero mudar tudo. Né? Vai do nível de neurose de cada um. Né? Enfim. E aqui ele continua. Então, liberdade, eu que anotei isso aqui, liberdade moral e não ética ou material. Grande parte da luta da humanidade concentra-se na tarefa de encontrar um equilíbrio adequado e benfazejo entre essas exigências individuais e as exigências culturais da massa. E um dos problemas de seu destino é saber se esse equilíbrio pode ser alcançado por meio de uma determinada organização cultural ou se o conflito é irreconciliável. Né? Então, sim, veja, então aqui, grande parte dessa luta concentra-se nisso, em tentar atingir um equilíbrio entre as demandas individuais e as exigências culturais. Porque a exigência cultural, ela cria o quê? Uma linha mínima de homogeneidade, para que as pessoas possam cooperar umas com as outras e produzir a civilização. As pessoas precisam cooperar. Mas se cada um disser, eu quero me libertar disso, eu quero ser eu mesmo, eu quero falar tudo que eu penso, eu quero só ser verdadeiro comigo mesmo e com todo mundo, beleza, cara. Só que você vai criar um caos, uma guerra. Porque, e aí, cadê a linha? Qual é o padrão? A gente precisa de um padrão. Qual é o padrão? Não tem padrão, então cada um faz... Imagina, por exemplo, isso na arquitetura, né? O caos, caótico, né? O professor lá falava da homogeneidade caótica, né? Em contraposição à homogeneidade uniformizante. É claro que vai virar um caos, é claro que você vai ruir a civilização. Então você tem que ter um controle disso, não pode exagerar. É preciso algum nível de hipocrisia para que a civilização mantenha-se sustentada. Podemos caracterizar esse processo por meio de mudanças que ela opera nas já conhecidas inclinações dos impulsos humanos. Encontramos o mais estranho exemplo desse processo no erotismo anal da pessoa jovem. O Freud tem essa enorme vocação ou afinidade por tentar ir para o lado mais primitivo e libidinoso da filosofia. Né? Ele adora isso. E vamos falar. Né? Então, quanto aos demais impulsos, as condições de satisfação devem ser desviadas, transferidas a outros caminhos. Ele vai ter uma visão de soma zero com relação à energia libidinal. É uma coisa interessante isso aqui também. Eu vou explicar isso mais adiante. Bem conhecida sublimação dos objetivos das pulsões, e nos outros se afasta dela. A sublimação dos impulsos é um traço que sobressai muito no desenvolvimento da civilização. Ela torna possível que atividades psíquicas superiores, científicas, artísticas, ideológicas representem um papel muito importante na vida cultural. O que ele está dizendo é,
As pessoas estão ressentidas contra a civilização, estão virando neuroses porque elas não estão gastando aquela energia libidinal delas com o sexo, vamos botar assim, ou com transgredindo a moral em outro valor qualquer. Né? Então, como elas não podem fazer isso, elas têm que usar essa energia em alguma coisa. Né? E aí elas vão usar. Ou você vai usar gritando com o outro por causa de política, ou você vai usar se intelectualizando, apreciando arte. Você vai ter que usar essa energia libidinal em alguma coisa. Para ele, isso é soma zero. Se você ficar aqui o dia inteiro lendo, no final você não quer fazer sexo porque, porra, você já gastou toda a sua energia libidinal lendo. Explicando assim, com palavras pobres, vamos botar assim. E aí, ele bota aqui: é impossível deixarmos de ver em que medida a civilização está construída sobre a renúncia aos impulsos. O quanto ela tem como pressuposto justamente a não satisfação, a opressão, a repressão de impulsos poderosos. Então veja, é isso que ele está dizendo. Já que a civilização demanda um nível basilar de homogeneidade, que faz com que nós tenhamos, cada um de nós, naquilo que destoamos do que é a linha padrão, tenhamos que nos refrear, essa energia libidinal não gasta, não usada, vai ter que ser jogada para algum lugar para que nós não desenvolvamos alguma neurose. Quando não, é a própria neurose que é o gasto dessa energia libidinal. Né? Enfim, então, por isso renunciamos aos impulsos. E disso decorre aí o processo civilizacional, a renúncia de impulsos. Como ele coloca aqui. Então não é fácil entendermos como a negação da satisfação de um impulso se torna possível. E pode até ser perigoso, pois se não o compensarmos economicamente, podemos até nos expor a sérias perturbações. Foi aquilo que eu expliquei. Então, vamos lá. Ele põe aqui: depois que o homem primitivo descobriu que estava em suas mãos literalmente melhorar seu destino na Terra por meio do trabalho, ele não pôde mais encarar com indiferença se outro homem estaria trabalhando com ele ou contra ele. O outro passou a ter para ele o valor de um companheiro de trabalho com o qual era bastante útil viver. Com o qual era bastante útil viver. Antes, na pré-história, quando ele ainda era semelhante ao macaco, veja aqui, é claro, ele está fazendo uma pressuposição darwinista, adotou o hábito de formar famílias. Provavelmente os membros da família foram seus primeiros ajudantes. Supostamente a fundação da família está relacionada ao fato da necessidade de satisfação genital deixar de ser como uma visita que aparece de repente na casa de alguém e depois que parte para não dar mais notícias. Ela passou a ser um inquilino de longo prazo, que permanece junto ao indivíduo. Com isso, o macho tinha um motivo para ficar com a fêmea ou generalizando com o seu objeto sexual. Aqui, primeiro, no começo, pode-se fazer aí derivar aí um pensamento hegeliano de você e o outro, podendo ter aí um conflito, mas ele coloca aqui com a possibilidade de você já ver o outro como um potencial cooperativo para se desenvolver a própria civilização, E ele dá a visão antropológica dele aqui de origem da família, baseada, então não à toa, mais uma vez aqui no que eu falei, no sexo. Então, basicamente, para ele, essa visão. Eu tenho uma visão diferente, claro que não cabe aqui comentar, mas interessante, de qualquer forma, a visão dele de origem da família com a necessidade de se estabelecer aí uma satisfação genital em longo prazo, botando aqui a forma como ele definiu aí a fundação da família. Aqui tem uma nota de rodapé grifada. A periodicidade orgânica do ato sexual permaneceu preservada, mas sua influência sobre a excitação sexual psíquica converteu-se no seu contrário. Essa modificação tem relação com a diminuição dos estímulos olfativos, com os quais o processo de menstruação exercia seu efeito sobre a psique masculina. Esse papel foi assumido pelas excitações ligadas à aparência, que, ao contrário dos estímulos olfativos intermitentes, tinham um efeito permanente. O tabu da menstruação tem origem nessa repressão orgânica. Então a explicação dele para o fato de que... aí vai ter uma discussão de causa e efeito. Ele diz que no passado, vamos falar fatos. No passado, fatos assim, segundo o que é posto aqui na obra. O ser humano só entendia
a sexualidade de forma parecida com o que acontece, por exemplo, com os cães, né, os cachorros. Né, só entendia a necessidade, o ímpeto, a pulsão por sexo a partir do sistema olfativo. Né, quando você tinha a possibilidade de identificar ali que uma fêmea estava, digamos, no seu período fértil. Né, exatamente como acontece com os cães. Então isso fazia com que o homem os machos, né, só tivessem ímpeto sexual em determinados períodos, em determinadas fases, enfim. Mas isso foi substituído. Foi necessário que houvesse essa substituição para substituir o processo que era olfativo para um processo visual, de aparência. Daí, o que aconteceu? O ímpeto sexual passou a ser constante, deixou de ser esporádico nas situações de fertilidade, passou a ser constante. E disso decorreu a necessidade, a explicação da onde vem a constituição, a origem da família, na visão freudiana. Disso decorreu a necessidade de se criar relações de longo prazo. Né? Essa é a explicação mais entremeada aí, antropologicamente, para a formação da família na visão freudiana. Então, ao subjugarem o pai, os filhos perceberam que um grupo unido pode ser mais forte do que um indivíduo. Tá? Ele fala disso aqui em Totem e Tabu, né? Nessa visão de filhos superando o pai pela força, pela brutalidade e passando a exercer dominância. Né? E aí dali decorre a percepção de que um grupo poderia ser superior se organizasse a força do indivíduo. E dali forma a visão de civilização, sociedade, comunidade, cultura, enfim. Então aqui, a cultura totêmica, né, que é justamente esse ímpeto de quase um complexo de Édipo, né, do filho eliminar e matar o pai, enfim. A cultura totêmica baseia-se nas restrições, o complexo de Édipo, claro, por estar apaixonado pela mãe, né, essa é a visão freudiana do inconsciente. Né? A cultura totêmica baseia-se nas restrições que elas eram obrigadas a impor uns aos outros para a manutenção da nova condição. As leis do tabu constituíram a primeira forma de, entre aspas, direito. Portanto, a convivência das pessoas era duplamente justificada. Primeiro, pela obrigação de trabalhar imposta pela necessidade externa, e segundo, pelo poder do amor em que o homem não queria abrir mão de seu objeto sexual. Aqui ele está dando uma visão, o que não deixa de ser, em termos de juízo de fato, é exatamente isso. Né? A civilização decorre da formação de propriedade privada e de família. É isso. Você pode ter um juízo de valor ruim a respeito disso. Você pode ter um juízo de valor neutro a respeito disso. Você pode ter um juízo de valor bom a respeito disso. Mas pouco interessa. O fato é a civilização, os avanços civilizatórios, a ciência, o que a ciência produziu, ela decorre, sim, da relação de longo prazo que o homem estabelece com uma mulher criando prole, e associado a isso ao senso de propriedade de terra, propriedade física, propriedade material. Né? E sim, vai ter uma relação entre propriedade de terra e propriedade do outro, né? Enquanto objeto sexual. Sim, isso existe. Agora, é claro que quando a gente fala de relações humanas, deveria-se ser, e aí é uma questão de juízo, não mais de fato, mas uma questão de juízo de valor, né, pessoal, deveria-se pensar de forma mais delicada, porque não é fácil, não é natural, talvez não seja nem racional você efetivamente sacrificar felicidade em nome de ser proprietário do outro ser humano. Né? Acredito que a civilização ela é um meio, o bem-estar acaba sendo um meio também. O bem-estar é um outro meio, um meio a posteriori da civilização. O fim final é a felicidade. Mas se você sacrifica a felicidade por todos os meios, né, então, para quê? A pergunta é por quê? Né? Essa é a pergunta. Sacrifica totalmente, transforma o outro em um objeto. Né? Veja, não estou com isso negando o caráter objetificante do ato sexual.
Porque aí também estaria entrando num purismo moralista que não faz o menor sentido também. Né? O Pondé é alguém que critica essa visão ascética do sexo correto, que não objetifica, né? No guia politicamente correto, com o qual eu concordo. Eu também acho que, pelo menos no aspecto mais instintivo basilar, não acho que no que diz respeito ao dia a dia, o convívio, isso seja uma relação saudável, você ter propriedade, onde você vai, o que você vai fazer, eu mando na sua vida, não acho que isso seja saudável, mas no que diz respeito ao ato sexual, propriamente dito, aos instintos mais primitivos, isso é inegável, e se não for assim, aí você vai querer romper com algo que é ancestral, num nível, não tenho nem noção de quantos mil anos a coisa funciona assim. Então tá aqui. Ele coloca que Eros e Ananke tornam-se os pais da civilização humana, cujo primeiro êxito foi que dali em diante um maior número de pessoas podia viver em comunidades. Não é fácil entender por que essa cultura deixaria de tornar seus integrantes felizes, né? Então a gente tem que entender por que isso deixou de tornar as pessoas felizes, porque criou o ressentimento, né? O ressentimento contra a civilização, o mal-estar, né? Por quê? Afirmávamos que a experiência do amor sexual, entre parênteses genital, garante ao homem as mais fortes vivências de satisfação. Esse caminho podemos nos tornar dependentes de uma parte do mundo externo, ou seja, do objeto do amor por nós escolhido, e nos expormos a um grande sofrimento caso sejamos desdenhados por ele ou perdermos pela infidelidade ou pela morte, o que é exatamente preocupante. Por isso, os sábios de todos os tempos sempre nos aconselharam enfaticamente a não escolher esse caminho na vida. Então vou aqui mais uma vez aqui, né? Ó. Então, prosseguimos dizendo que, por esse caminho, podemos nos tornar dependentes de uma parte do mundo externo, ou seja, do objeto do amor por nós escolhido, e nos expormos a um grande sofrimento caso sejamos desdenhados por ele ou perdermos pela infidelidade ou pela morte, o que é exatamente preocupante, né? Então, sim, aí muitos sábios, né, ao longo dos tempos nos aconselharam não entrar nesse caminho, né? O caminho do amor, será isso, né? Das relações estáveis, né? Porém, para um pequeno número de pessoas ainda é possível, em função de sua constituição, encontrar de fato a felicidade pelo caminho do amor, mas para isso serão indispensáveis amplas alterações psíquicas da função amorosa. Essas pessoas tornam-se independentes da anuência do objeto, quando deslocam a importância de ser amado para o ato de amar em si. Protegem-se contra a perda desse objeto único, direcionando seu amor a todas as pessoas na mesma medida, e evitam as oscilações e decepções do amor genital, desviando-se de seu objetivo sexual e transformando a pulsão num sentimento de finalidade inibida. O que conseguem alcançar com isso é um sentimento harmonioso, estável, terno, que não tem mais muita semelhança externa com a vida amorosa genital turbulenta, movimentada, da qual esse sentimento se originou. Sim, é um acometimento, digamos assim, o homem é impelido inicialmente pelo processo civilizatório pela paixão da objetificação e da propriedade, né? Mas aqui também eu acho que é um pouco mais complexo que isso, porque também depende muito da fase da vida de cada um. As pessoas normalmente, naturalmente, quando vão amadurecendo, evoluindo, cada uma numa idade, também é bem verdade, né? Mas tendem a ver no longo prazo, nas escolhas de longo prazo, algo mais sábio, mais acertado, né? E aqui vem a importância de ser, sim, aí ele coloca que ele vai tentar explicar por que nós começamos a criar ressentimento contra o processo civilizatório. E aqui ele coloca, né, que a pulsão desse sentimento de finalidade é inibida. Nós começamos a inibir, nós protegemos, ao invés de buscar uma relação, nós passamos a nos preocupar só com o nosso sentimento de amar e sem se preocupar em ser amado. Criamos a objetificação no sentido não no sentido propriamente sexual, mas no sentido de relação em que a esposa é posse do marido, né? Que infelizmente existiu de fato, né? Muitas fases, e ainda infelizmente existe hoje, muitas esposas que vivem como se fossem um objeto de adorno, aí, uma propriedade mesmo, né, do marido. Não tem vida própria, não tem nenhum nível de independência, isso realmente existe, acontece. E aí o que acontece, né?
Ele fez isso como uma forma, de acordo com Freud, para não se decepcionar, né? Por isso ele não quis criar uma relação que não fosse de propriedade, porque a propriedade garantiu a ele a estabilidade em longo prazo. Ao passo que sem a propriedade, sem o casamento, sem o matrimônio, sem a família, ele estaria vulnerável a perder a qualquer momento aquele objeto dele. Então, objeto direcionado ao seu amor, pessoas da mesma... Então, ele evitou as oscilações e as decepções, né? Exatamente aqui. E aí, continua. O que reconhecemos como uma das técnicas de satisfação do princípio do prazer também foi vinculado de várias maneiras à religião, a qual ele poderia estar ligado naquelas regiões remotas em que a diferenciação do eu em relação aos objetos e destes entre si é negligenciada. Um amor que não é seletivo parece-nos perder uma parte de seu próprio valor, ao cometer uma injustiça com o objeto. E mais ainda, nem todas as pessoas são dignas de serem amadas. Aquela forma de amor que criou a família continua eficaz culturalmente tanto na sua configuração original, que não renuncia à satisfação sexual direta, como também na sua configuração modificada, como ternura de finalidade inibida. Em ambas as configurações, ela dá continuidade à sua função de unir um maior número de pessoas entre si, e isso dá de um modo bem mais intenso do que no caso do interesse pelo trabalho comunitário. Então, aqui mais uma vez ele considera, né, o amor que não é seletivo perde o valor, algo que eu concordo totalmente, né? Precisa ter uma seletividade e nem todas as pessoas são dignas de serem amadas. Aquela forma de amor que criou a família continua eficaz culturalmente, né? Tanto na sua configuração original, que não renuncia à satisfação sexual direta, como também na sua forma, digamos, mais envelhecida, da ternura, da finalidade. Então chamamos de amor a relação entre um homem e uma mulher que, por causa de suas necessidades genitais, fundaram uma família, mas também chamamos de amor os sentimentos positivos entre pais e filhos e entre irmãos e uma família, apesar de sermos obrigados a descrever essas relações como um amor de finalidade inibida, ou seja, como ternura. Então aqui a diferença dele é essa, né? As ligações, os vínculos criados, né, no núcleo familiar também são relações de amor, né, com amor diferenciado, amor no sentido de ternura. Originalmente, o amor de finalidade inibida, são essas relações, ou mesmo entre um casal, porém que já não tem um interesse sexual, mas que vive junto, enfim. Originalmente, o amor de finalidade inibida era um amor plenamente sensual, originalmente. E ainda o é no inconsciente das pessoas. Assim, ele vai sempre apelar para aquele lado que o nosso inconsciente ainda guarda aquele germe primitivo do Édipo e da Electra, né, dos complexos de Édipo e da Electra, em que, na verdade, o incesto seria quase um impulso que nós reprimimos, enfim, né? Ele vai ter essa visão, né, que o inconsciente é assim, que isso foi, digamos assim, mais um preço civilizatório cobrado por nós, exatamente isso que ele vai colocar aqui. Mas aí se transformou justamente no que ele chama de amor de finalidade inibida, ou seja, ternura, né? Então o amor genital conduz a novas configurações familiares. O amor de finalidade inibida conduz a amizades que se tornam culturalmente importantes, porque não possuem algumas das restrições do amor genital, como por exemplo a exclusividade, né? Então essa aqui é a justificativa dele para essa necessidade de conversão dos amores de forma original, primitiva, para o amor de ternura, o amor de finalidade inibida, né? A questão da exclusividade, né? A exclusividade, ela diz respeito propriamente à origem do amor, que seria com finalidade sexual, né? O elo da cultura com o amor deixa de ser óbvio, né? Mas ao longo do desenvolvimento cultural, o elo da cultura com o amor deixa de ser óbvio. Por um lado, o amor se opõe aos interesses da cultura. Por outro, a cultura ameaça o amor com sensíveis restrições. Então ele vai começar a filosofar aqui a oposição entre cultura e amor. Em que medida os dois vão estar em posições antagônicas, né? Essa cisão parece inevitável, não se reconhece o motivo de imediato. Inicialmente ela se manifesta como um conflito entre a família e a comunidade maior a qual o indivíduo pertence.
já percebemos, sim, então se você tem uma ligação forte com os seus familiares, está ali a família, os interesses são conflitantes em relação à família, à comunidade, né? Não necessariamente, em alguma medida, né? Então você vai ter, quanto mais, ele vai falar isso aqui, né? Quanto mais você tem, digamos, uma família menor e mais unida, mais você vai ter dificuldade de se misturar à comunidade. Ao passo que se você tem ali uma família mais, digamos assim, os vínculos são mais frouxos, relaxados, naturalmente essas pessoas vão se interagir com mais facilidade à comunidade. É isso que ele vai colocar aqui. Então já percebemos que aglutinar as pessoas em grandes unidades é um dos principais empenhos da cultura, né? A cultura quer a cooperação para entender o que é o processo civilizatório, favorecer o processo civilizatório. Então ela quer que as famílias estejam ali mais afrouxadas, as relações estejam mais afrouxadas, né? Porém, do outro lado, a família, o amor vai estar combatendo. Por isso que a briga de cultura é contra o amor, né? Porém, a família não quer liberar o indivíduo. Quanto mais forte a ligação entre os membros da família, tanto mais eles tenderão a se afastar das outras pessoas e mais difícil será para eles o acesso ao círculo mais amplo da sociedade. Então, muito interessante essa discussão aqui. Nos dias de hoje, a gente vai um pouco além disso. A gente diz que essa cultura hoje está sob domínio de uma visão mais ideológica que visa favorecer a formatação de um Estado interventivo no sentido quase empresarial, mercadológico. Então, de certa forma, o que acontece? É interessante, né, que se fragilizem os vínculos familiares, que o amor saia perdendo nessa questão aí, o círculo de afetos, né, que ele se fragilize, para favorecer justamente aí em tese, né, numa filosofia freudiana, em tese, favorecer a cultura e o processo civilizatório, né? Essa é a visão, essa grande dicotomia. Eu vou paralisando por aqui, né? Depois a gente continua. Espero que tenha saído daqui boas reflexões e que você tenha gostado desse vídeo, né? Um abração, até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 da manhã. As reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe e, sobretudo, nos agracie com o seu comentário. Caso ache que o conteúdo mereça receber um apoio, o endereço do nosso Pix está disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. A propósito, convidamos você a participar do grupo de amigos. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, livros, dicas e até um bate-papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar muito de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Até a próxima!